O Santos está muito próximo de contratar mais um jogador para a sequência da temporada. Trata-se de Gustavo Caballero, atacante paraguaio, que tem se destacado na atual temporada com a camisa do Nacional do Paraguai. Não confunda com o Nacional do Uruguai, um tradicional clube aqui do continente americano, clube em que recentemente jogou Luizito Soares, em que atualmente joga o ex-jogador da seleção uruguaia, Sebastián Coates, zagueirão ali, que já disputou diversas Copas do Mundo com a camisa do Uruguai. Este é o Nacional do Paraguai. O Caballero é um jogador que vem se destacando no futebol local e está muito próximo de ser o novo jogador do Santos Futebol Clube. Neste vídeo, neste domingo, depois da humilhação histórica e merecida sofrida pelo Santos contra o Mirassol, 3-0, eu estou passando de volta aqui no nosso canal, como prometido, para tentar analisar, destrinchar outras informações sobre este jogador. Peço para que você se inscreva se não for inscrito, que você ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo. Todas essas etapas são muito importantes para que este canal continue crescendo, rumo aos 15 mil inscritos. Depois de um período de quase 50 dias sem lives, a gente ainda está engatinhando de novo no algoritmo, buscando o nosso lugar no sol mais uma vez. Antes da pausa para o Mundial, nós estávamos com lives para quase 400, 500 pessoas simultâneas e agora a gente vai atrás do prejuízo, digamos assim. Tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, vamos lá. Primeiro é importante que seja dito que essa informação acerca do Gustavo Caballero surgiu primeiro entre jornalistas sul-americanos, que passaram a divulgar a informação de que o Santos havia feito uma proposta de compra deste atleta. E quais eram os moldes desta compra? O Santos, que sofre com muitas dificuldades financeiras, teria ofertado a compra de apenas 50% do passe do jogador. Isso por quê? Só para explicar para você que eventualmente não saiba. Vamos imaginar que este jogador seja avaliado em 100 milhões de reais, tá bom? É apenas um exemplo. 100 milhões de reais é quanto o time quer por 100% do passe do atleta. Só que os clubes podem comprar fatias destes jogadores. E aí o Santos, para facilitar, ou supostamente facilitar a aquisição de um atleta, ao invés de comprar 100% do passe, vai lá e pede apenas uma parcela. E o Santos estaria querendo comprar apenas 50% do jogador. Então, se 100% valem 100 milhões, 50% valem apenas 50 milhões. Os valores dessa transferência entre Santos e Nacional do Paraguai pelo Caballero não vazaram ainda. Então, nós não sabemos se é 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, mas o Santos estaria comprando parte deste jogador. E além dos 50%, o Santos ofereceu ao Nacional um pagamento parcelado até 2028. Inicialmente, as condições de negócio ofertadas pelo Santos não agradaram a diretoria do clube paraguaio. Por quê? Porque o jogador recebeu sondagens de outros clubes do futebol, e neste caso de clubes europeus. Uma equipe chamada Paris FC, recém-promovida à primeira divisão do campeonato francês, não confundir com o Paris Saint-Germain, são coisas completamente diferentes, e também do Vitória de Guimarães de Portugal. O time paraguaio, portanto, tentaria negociar o Caballero com uma equipe que lhe ofertasse condições melhores de pagamento. O Santos bateu o pé pelas condições, não cogitou diminuir o número de parcelas, não cogitou aumentar o valor que ofereceu pelos 50% e também não pensou em comprar mais do que 50%. Antes de dar sequência, é importante que seja dito que, segundo informações do repórter Lucas Mussetti, esse foi um nome garimpado ali pelo departamento de scout do Santos, que chegou até a comissão técnica, foi aprovado. Quando chegou na direção, a direção avaliou o que poderia fazer e fez a proposta nesses moldes que a gente acabou de dizer. Então era um nome que teve aprovação do departamento da comissão técnica, mas que o Santos não cogitou mudar os moldes da proposta. E aí as negociações congelaram porque o Santos não estava disposto a mudar os moldes da proposta. Ocorre que ontem
o jogo entre Santos e Mirassol já estava acontecendo, o Lucas Mussetti trouxe uma atualização. O Gustavo Cavageiro pediu para jogar no Santos. Ele bateu o pé e disse: me vendam, eu quero jogar no Santos. E é por conta disso que as informações que vêm da imprensa brasileira é de que o Cavageiro está muito próximo de ser jogador do Santos. André, quem é o Gustavo Cavageiro? Você pode trazer informações para nós? Você pode dar mais detalhes sobre o jogador? Então vamos lá. Ele é um jogador de 23 anos, tá? Nascido no dia 21 de setembro de 2001. Ele tem 1,78 m, 1,78 m, mas é importante que seja dito que no site da empresa que gerencia a sua carreira, no material dele aparece que ele tem 1,86 m. Vendo os vídeos, não me parece que ele tenha isso tudo de altura, mas eu fiz questão de trazer isso para vocês. Na atual temporada, o Cavageiro jogou 24 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência. Ele deu também 3 pré-assistências. André, o que é uma pré-assistência? É o passe imediatamente anterior à assistência. Então, vamos supor que eu sou o meia, eu toco a bola para o ponto esquerda que cruza e o centroavante faz o gol. A assistência foi do ponto esquerda. O que eu fiz foi uma pré-assistência. Então, nós podemos dizer que no intervalo de 24 jogos, ele participou de 10 gols, uma assistência, outras 3 pré-assistências. Então, são 14 participações para gol em 24 jogos. Ou seja, ele participa de uma jogada de gol, pelo menos uma a cada 2 partidas. São números bons. André, como joga o jogador? Quais outras características dele? Então, eu vou botar aqui na tela rapidamente a página dele no SofaScore para que vocês possam ver, junto comigo. Então, vamos lá. Está aqui na tela. Deixa eu tirar o banner rapidinho para não poluir a imagem. Eu vou dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Aqui no canto esquerdo, vocês estão vendo o mapa de calor, né? O mapa de calor. Eu vou dar mais um zoom aqui para vocês. E vamos lá. Vejam que ele joga dos dois lados do campo, ponta esquerda, ponta direita. Ele é um jogador destro, tá? Desse lado aqui, do lado esquerdo, joga com o pé invertido, mas joga também pelo lado direito do campo. Como eu disse, 22 jogos, 19 como titular, 9 gols. André, você falou que são 24 jogos. Os outros 2 jogos são na Libertadores desse ano. Ele marcou 1 gol, tá? Então, são 24, 9 gols no Campeonato Paraguaio, 1 gol na Libertadores. Então, joga dos dois lados do campo. Outras informações que eu julgo pertinentes. 2,7 finalizações por jogo, sendo que ele acerta uma por jogo. Dividindo 1 por 2,7 dá 37% de precisão nas finalizações, tá? Ele fez todos os seus 9 gols de dentro da área, nenhum gol fora da área, nenhum gol de cabeça, foi 1 gol com a perna esquerda e 8 gols com a perna direita, tá bom? Ele dá também um passe decisivo por jogo e criou outras 7 grandes chances. E aí eu até comentei com os membros do canal que perceba que ele tem um número baixo de assistência. Mas as grandes chances, segundo os critérios do SofaScore, são aquelas em que o jogador deixa um companheiro em condições claras de fazer o gol. Então ele fez isso pelo menos 7 oportunidades. Se os companheiros tivessem aproveitado melhor, esse número de assistências poderia ter sido um pouco maior, tá? Então, seguindo aqui, ele também acerta 40% dos dribles, vence 50% dos duelos, ele é melhor duelando pelo chão do que pelo alto e perde a bola 11,9 vezes por partida. E aí você vai se perguntar, bom, André, os números da atual temporada são bons, mas e os números da carreira do atleta? Ele é jovem, tem 23 anos, você pode compartilhar conosco? Então vamos lá. Eu encontrei aqui no site O Gol todo o currículo do jogador na sua carreira. Ele surge no Deportivo Capiatá, lá atrás, em 2019, há 6 anos atrás. Então ele tinha 17 anos. Ele joga 8 jogos, não faz nenhum gol e não dá nenhuma assistência. No ano de 2022, ele começa como jogador do Nacional do Paraguai e aí ele é emprestado para o Esportivo Ameliano, também do Paraguai. No Nacional, foram 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele é emprestado para o Esportivo Ameliano, 11 jogos, 2 gols, 2 assistências, totalizando
29 jogos, 5 gols e 4 assistências. Números fracos, mas ok, para um jogador que tinha ali, nessa época, 18 anos de idade. 2023, ele começa emprestado, continua no Esportivo Ameliano, 9 jogos, 0 gols e 0 assistências. Desempenho fraco. Ele volta para o Nacional, acaba o empréstimo. 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. São, portanto, 28 jogos, 2 gols e 1 assistência. Uma temporada ruim. 2024 ele começa a se destacar e já ser um jogador constante ali como destaque do Nacional do Paraguai. 49 jogos, 8 gols e 3 assistências. E nessa temporada, a melhor de sua carreira. 24 jogos, 10 gols e 1 assistência. Ou seja, estamos, portanto, falando de um jogador que vem numa pequena evolução, vem da sua melhor temporada, mas que nos anos anteriores, se a gente for fazer a média, não é um goleador nato e também não é um exímio garçom. É, portanto, uma aposta. E por que eu falo aposta, né? Porque, em que pese o fato, e isso é a minha opinião, tá, gente? Eu quero saber a opinião de vocês. Até porque eu tenho que ser honesto com vocês, essa é uma marca do nosso canal. Eu, quando sei, digo que sei, quando não sei, digo que não sei, como diria aquele famoso personagem da escolinha do professor Raimundo. Eu não conheço o Cabageiro, eu nunca o vi jogar. Estou vendo aí vídeos pela internet, mas eu nunca parei para assistir 90 minutos desse rapaz. Mas por que eu digo que é uma aposta? Apesar de ter números bons na atual temporada, nós temos que fazer a ressalva sobre o nível técnico do campeonato paraguaio. Não é nem de longe o melhor campeonato da América do Sul. Eu acho que talvez em nível seja o Brasileirão disparado, depois o argentino, o colombiano, talvez o uruguaio e aí sim o paraguaio. Eu acho que esse é um ranking razoavelmente ok. Talvez o campeonato paraguaio esteja hoje atrás de times do Equador. Barcelona de Guayaquil, por exemplo, Emelec, talvez. Acho que o Emelec não, mas o Barcelona de Guayaquil está sempre aí na Libertadores. Então, independentemente de qual a posição do futebol paraguaio no ranking sul-americano, o meu ponto não é o futebol de melhor nível técnico, não é o futebol de ritmo mais acelerado, não é o futebol com os melhores jogadores, com os melhores talentos, mas ele é tratado, e eu encontrei reportagens da imprensa paraguaia que o tratam como um jogador de absoluto destaque na liga e que está sobrando no futebol paraguaio. Seria, portanto, o momento dele alçar voos maiores. A pergunta é: vir para o Santos, clube que precisa de jogadores que vistam a camisa e resolvam os problemas, ele está pronto para isso ou é um passo maior que a perna? Outra pergunta. O Santos, que não tem ponta direita, o Barreal joga por ali, mas ele está improvisado. O seu reserva imediato é o Robinho Júnior, que não está pronto. Ele chegará para jogar pelo lado direito do campo? Se a resposta for sim, será que ele é melhor do que o Barreal? Será que ele não é uma aposta tão grande a ponto de ser um obstáculo para o desenvolvimento do Robinho Júnior? Isso do lado direito. Do lado esquerdo, eu duvido que ele seja pior que o Tassiano. Uma aberração em forma de jogador. Mas o Cabageiro hoje tem condições de pegar a camisa, vestir, ser titular incontestável da ponta esquerda e colocar o Guilherme no banco? São perguntas que, se ele de fato vier, como parece que virá, nós precisamos ver as respostas para ontem. Porque o Santos precisa, e o jogo de ontem deixou claro, que o Santos precisa ainda reforçar esse elenco. É um elenco caro, o custo-benefício desse elenco é péssimo. Um time que tem 34 milhões de folha salarial não pode ter as carências que o elenco do Santos tem. Então o Santos precisa de ponta? Sim. Sobretudo alguém que jogue pelo lado direito do campo. Se bem que para a esquerda também, porque se o Tassiano é opção para a ponta esquerda, a gente não tem opção para a ponta esquerda. Mas que ele venha e possa desempenhar bem, porque o Santos precisa de alguém que seja um bom jogador. E tomara que o Cabageiro seja este atleta. Tá bom, gente? Esse é o vídeo.
com uma análise sobre o jogador, e eu espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente não está aqui entusiasmado, porque o Santos tomou uma porrada ontem, que vai deixar sequelas por algum tempo, mas elas já precisam ser saradas, né, para ontem. O Internacional de Porto Alegre acabou de ganhar do Ceará de 1-0. Eu estou gravando esse vídeo 1h da tarde, assim que acabou o jogo do Internacional, eu estava assistindo. E se o Vitória bater o Red Bull Bragantino hoje, o Santos enfrenta o Internacional na Vila Belmiro na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, de volta na zona de rebaixamento. A situação é delicada, a situação é complicada e o Santos precisa reagir imediatamente na quarta-feira. Beleza? Mas esse é o vídeo deste domingo, informando para vocês que Gustavo Cabageiro deve ser o novo jogador do Santos Futebol Clube. Conhece o atleta? Gostou dos números? Acha que é uma aposta boa ou arriscada? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho e hype esse vídeo se puder, rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Ótimo domingo, se cuide, fique com Deus e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e tchau.